Seja muito bem-vindo ao Pode Falar. No episódio de hoje, teremos a honra de receber Romero Rodrigues, um dos maiores nomes do empreendedorismo e inovação no Brasil, fundador do Buscapé, uma das plataformas de comparação de preços mais influentes da América Latina. Romero vai compartilhar dicas valiosas sobre empreendedorismo e marketing digital, ajudando você a entender como construir negócios de sucesso na era digital. Prepare-se para um bate-papo inspirador, com insights e estratégias práticas que podem transformar seu jeito de empreender. Fique com a gente e não perca nada! Vou te dar 3 dicas de como a sua startup pode vender para grandes empresas, as famosas enterprises. E a última é a que pode gerar resultados mais consistentes no longo prazo. Primeira dica: crie um produto gratuito, fácil de usar, de fácil adoção, para que departamentos ou partes da empresa comecem a utilizá-lo. No começo gratuito, até que um determinado uso ele se torna pago. Mas é tarde demais para a empresa conseguir parar de usar aquele produto ou serviço. Ótimos exemplos de quem fez isso: Pipefy, onde fui investidor pela Redpoint, e o próprio Slack. Segunda dica: crie provas de conceito, as famosas POCs. Então você vai criar uma versão do teu produto num ambiente geralmente controlado para que a grande empresa possa testar, usar, ganhar conforto e aí finalmente contratar o teu produto ou serviço. Um excelente exemplo de quem foi bem sucedido nisso foi a Piso. Terceiro, crie casos de uso de sucesso, success cases. Trabalhe com os seus primeiros clientes para entender o resultado que a tua solução gerou no negócio deles. E use isso como exemplo para os próximos clientes. Um excelente exemplo disso foi a Gympass, que conseguiu logo no início da sua jornada provar que o aumento do uso de Gympass diminuía o absenteísmo na empresa e diminuía os gastos com plano de saúde, aumentando a eficiência e a economia. Mais fácil de vender, não é? Oi, tô aqui para te dar 3 dicas de empreendedorismo. Mantenha-se apaixonado pelo problema e não pela solução. Quando você é um martelo, tudo parece prego. Tome cuidado para não ficar preso no seu ego, na sua vaidade. A pior coisa que tem é uma solução bacana tentando achar alguém que tem dor. Faz o contrário. Foca no teu cliente e na dor que ele tem. No início, faça coisas que não escalam. Eu sei que parece contraintuitivo, mas no começo você tem que encontrar esse fit de produto e mercado, entender se você está realmente resolvendo a dor ou não. E nessa hora pensar em escalar, limita as suas opções. Tem um texto muito bacana sobre isso, Do Things That Don't Scale. Eu vou colocar aqui nos comentários, eu recomendo que vocês leiam. Não escale problemas, conserta antes de escalar. É o que eu costumo de brincar, que é a teoria da janelinha quebrada. Essa é uma janelinha bem pequenininha, um furinho bem pequeno. Parece que aquilo não vai dar problema, mas na hora que você cresce e escala, aquilo se torna uma dor enorme para a companhia. Resolve todos os probleminhas e depois acelera. A gente vai falar mais disso mais para frente com alguns exemplos. A gente falou recentemente de CAC, custo de adquirir cliente. Ele é importante porque a gente quer comparar ele com quanto vale um cliente nosso. Então, quanto vale um cliente versus quanto custa para trazer um cliente. E para calcular quanto vale um cliente, a gente tem que calcular o valor dele ao longo de toda a vida do cliente. Pô, mas como é que a gente vai saber toda a vida do cliente se o cliente ainda está com a gente? Bom, a gente usa basicamente aquela métrica do logo churn que a gente viu num dos primeiros vídeos nossos. Ou seja, quantos por cento de clientes você perde por mês? Se você perde 2% de clientes por mês, você inverte esse número, você vai ter um número de meses que, na média, esses clientes devem ficar com você. Então, se você perde 2% de clientes ao mês, você vai ter esses clientes por 50 meses. Agora, se esses clientes pagam em média um ticket médio de R$100, 50 meses, R$100, esses clientes valem, cada um deles, R$5.000. E essa é a métrica que eu queria contar para vocês hoje. Lifetime Value. Olá, eu sou Romero Rodrigues e vou trazer 3 dicas para você que está empreendendo. Trabalhe uma cultura forte na sua companhia. As startups são o que a gente chama de antifrágil. Quanto mais ela apanha, mais forte ela fica. No Buscapé, tínhamos poder ao consumidor como nosso propósito. Toda vez que alguma loja processava ou que ia agredir ou lutar contra o Buscapé, o time ficava mais forte, ficava mais agarrido e percebia que o que a gente estava fazendo estava na direção certa. Times excepcionais. A sua empresa vai ser tão boa quanto a qualidade das pessoas que estão lá. E o segredo não está só na remuneração, não. O segredo está em 3 coisas. Gente talentosa que é autonomia, troca de experiência com gente boa, que eu chamo de maestria, pelo propósito. Desconfie de toda e qualquer cagação de regra. Não existe regra para isso. Se fosse fácil, tinha fórmula, não tem fórmula. Então, quando alguém fala assim, não, é só você fazer isso, e aí sua startup vai valer tanto, vai receber tantas propostas de investimento, você vai fechar em tantos meses. Cara,
Isso não funciona sempre nem para o mercado americano, quiçá para o brasileiro. Todo bom empreendedor brasileiro tem sempre um plano B. Gente, a cada 2, 3 anos aparece uma modinha nova em tecnologia. É metaverso, é blockchain, é Web3. Mas eu tô aqui para falar que AI não é uma modinha passageira. AI veio para ficar. A forma como a gente olha a AI como fundo de investimento é dividir em diferentes blocos, com diferentes empresas atuando em cada um desses blocos. Você tem as empresas que fazem o hardware, o chip, computação, como por exemplo a NVIDIA. Você tem as empresas que vão prestar esse serviço de nuvem, a Amazon, Azure da Microsoft, GCP do Google e Oracle principalmente. Aí você tem as empresas que desenvolvem modelos, como por exemplo o Mistral, que é investimento nosso na Europa, ou OpenAI, que faz o ChatGPT. E por último, você tem empresas que utilizam essas soluções de AI. Você, como empreendedor, tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo, não só porque você pode usar AI e deve usar AI para tornar seu negócio mais eficiente. Pô, imagina você não usar Excel e seu concorrente usar Excel. A gente está falando aqui de algo muito parecido. Mas mais do que isso, você tem que entender se alguma nova tecnologia pode ou não destruir o seu negócio. Fica atento. 3 dicas para você que está empreendendo. Não perca tempo tentando encher um balde furado de água. Se os seus clientes estão abandonando o seu produto ou serviço, não adianta você trazer clientes novos. Trabalha primeiro na retenção. Retenha seus clientes, deixe-os extremamente satisfeitos e aí comece a aumentar o número de clientes do seu produto. Nunca escale prejuízo. Você tem que ter margem positiva antes de começar a escalar. O custo de prestar aquele serviço ou o custo de compra do produto tem que ser inferior ao que você está cobrando. Mesmo que a sua empresa tenha prejuízo por causa dos custos fixos, gerais, administrativos, quando você pensa em receita menos custo de mercadoria vendida, isso tem que ser um número positivo, esse é o lucro bruto. Ele tem que ser positivo. Se ele não estiver positivo, não é hora de crescer. Olhe para a sua empresa da forma que os investidores olham para ela. Quais são as métricas que eles mais usam? Aprenda sobre essas métricas, calcule na sua empresa. Como uma dica adicional, eu vou deixar aqui nos comentários um link para a plataforma que a gente usa para a gente avaliar as startups. E aí você pode começar a ver da forma que a gente vê o seu negócio. Eu tô aqui para dar 4 dicas infalíveis para vocês do pitch perfeito. O que não pode faltar na sua apresentação para investidores para você levantar dinheiro para a sua startup? O que está errado no mundo? Qual é o problema que vocês vão querer resolver? O que não está funcionando? O que está errado? Qual o tamanho desse problema? Qual o tamanho do mercado? Quanto maior o mercado, melhor as chances de você receber investimento e de construir uma grande empresa. Pode ser um problema mediano num número grande de pessoas ou um problema muito grande num grupo mediano de pessoas. Qual é a solução? Qual é o seu produto? Como é que você vai resolver esse problema? Mais do que só como é o seu produto, quais os diferenciais competitivos dele em relação ao que já existe? E talvez uma das mais importantes. Por que você e o seu time, os seus sócios, são as pessoas certas para resolver esse problema? Boa sorte, sucesso! Será que a sua empresa é uma startup? Fica aqui, vamos descobrir junto. As pessoas costumam ter conceitos errados sobre o que é uma startup, um pouco confusos. Então vamos desmistificar isso. Primeiro, startup não é uma empresa nova. Você tem mais de 1 milhão de empresas criadas todos os anos. E nem todas, obviamente, são startups. Que startup precisa levantar capital, precisa ter investidor, precisa ter fundo de venture capital. Isso é uma falácia. Não é verdade. Você tem startups que ficaram enormes e nunca levantaram dinheiro externo. Terceiro erro, que as startups têm que ser de tecnologia. Pois é, não precisa. Bom, o que é startup então? Acho que a palavra mais associada a startup é escala. Startup é uma empresa muito específica, toda desenhada para escalar muito rápido. E é isso que diferencia o Google de uma padaria. Por mais que a padaria esteja resolvendo um problema importante para os seus clientes, é muito difícil escalar uma padaria. É muito difícil que uma padaria chegue a $1 bilhão de vendas em 7, 8, 9 anos. Então, na prática, a startup ela é toda desenhada para resolver um problema muito importante de um mercado gigantesco. E sim, a mortalidade de startup é muito maior do que a mortalidade do resto das companhias. Mas o prêmio para quem chega lá é também gigantesco. As pessoas costumam me perguntar se a gente vai ver empresas de AI, de inteligência artificial, brasileiras. Eu acho que sim, mas que depende. Eu faço um paralelo muito grande com o mercado de buscadores, que eu participei como fundador e CEO do Buscapé. Quando a gente volta para o mercado de buscas, a gente viu grandes mecanismos de busca horizontal, como Google, como Bing, ou lá atrás AltaVista, Lycos, Excite, e depois mecanismos verticais de busca, especializados para resolver um problema. O próprio Buscapé para comparação de preços, um Kayak para passagens aéreas, um TripAdvisor para hotéis,
E normalmente os mecanismos verticais são muito mais inteligentes e eficientes, só que eles são só para aquele problema. De uma forma muito parecida, AI deve evoluir. A gente tem os grandes mecanismos horizontais, como a gente vê o ChatGPT e outros, e a gente vai ver mecanismos verticais especializados em um tipo de problema sendo desenvolvidos. E é aqui que eu acho que a gente pode ter uma notícia muito boa para as startups brasileiras, porque para o AI ser bem treinado, ele precisa de especialização, ele precisa de profundidade nos dados de treinamento. Então, empresas que estejam focadas em espaços verticais, ou startups, empresas que tenham dados proprietários brasileiros, nacionais ou de um vertical, tendem a estar bem preparadas para se tornarem grandes empresas de inteligência artificial. Vamos ficar de olho. E assim encerramos mais um episódio do Pode Falar. Foi incrível contar com a presença de Romero Rodrigues, que trouxe dicas valiosas sobre empreendedorismo e marketing digital. Esperamos que você tenha aprendido muito e se sentido inspirado a colocar essas estratégias em prática no seu próprio negócio. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar recebendo dicas de grandes nomes do mercado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!